No Desinformando de hoje, o Serasa vai limpar o nome de todo mundo. Como é que essa pode ser a ruim da semana? Mas a ciência diz outra coisa sobre a desinformação. É o caso de estudar esse texto sobre a desinformação na área da biologia. E no Fake Old, a ascensão divina do Alexandre Rio Grande. Desinformando está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Aqui do meu lado, sempre o grande informado, o divino Diego de Deus, para nos ajudar a enfrentar esse grande mal do século, a desinformação. Aproveita e dá sua curtida aí, indica esse nosso videocast para as pessoas, para que elas possam também ser bem informadas contra a desinformação. Aproveite, vai lá, maratona os nossos episódios anteriores, tem aqui no nosso canal Democracia da Desinformação, mas também tem lá no Spotify, também tem no YouTube Music também. Bom que você aproveita, vê o que a gente falou nas vezes passadas, tem muita coisa bacana para você acompanhar. Não vou perder mais tempo, porque eu tenho uma excelente notícia para você, como eu já indiquei. Roda aí a ruim da semana. Pois é, né, Diego? Às vezes a gente gostaria muito que uma fake news fosse verdadeira, né? Então quer dizer que o Serasa resolveu antecipar o Natal e vai zerar as dívidas de todo mundo. Seria esse o presente do Serasa para os brasileiros, né, professor? Só que não. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Pois é, na última semana, principalmente no Facebook, circulou muito um vídeo da jornalista Ana Paula Araújo, ela que é apresentadora do Bom Dia Brasil da TV Globo, fazendo o anúncio dessa notícia de que o Serasa estaria realizando um feirão para limpar o nome das pessoas, com negociações que poderiam chegar até a 99% de desconto das dívidas dessas pessoas, né, que participariam desse feirão. A gente não precisa nem adiantar que isso, evidentemente, é uma desinformação. Mais uma vez, um conteúdo desinformativo sendo manipulado com o auxílio da inteligência artificial, nesse caso específico, a partir de uma matéria-prima que, de fato, existiu, que foi um corte do Bom Dia Brasil no final do mês passado, mas que teve o áudio e a imagem, principalmente da região da boca, né, da apresentadora, manipulados para que pudesse ser minimamente verossímil para que as pessoas acreditassem nessa informação, né? A notícia original dava conta, de fato, de uma ação que o Serasa tem realizado justamente para conseguir diminuir o número de inadimplentes no Brasil, sim, com uma facilidade de negociação dessas dívidas, mas em nenhum momento no vídeo original é dito que esse benefício do Serasa poderia chegar até a 99% da dívida dos brasileiros. Então, mais uma desinformação, mais uma vez a IA sendo utilizada para isso, e muito evidente nesse caso também o viés da autoridade, que a gente sempre bate na tecla, né? Uma notícia que saiu no jornal de uma jornalista que é conhecida, e porque vou suspeitar de uma informação como essa? Mas a IA está aí justamente nesse sentido maléfico da IA para ajudar a convencer ainda mais, ou tornar ainda mais verossímil um conteúdo como esse que foi manipulado e desinformativo, portanto. A dica continua sendo aquele velho ditado: quando o milagre é muito grande, a gente tem que desconfiar do santo? É mais ou menos isso, viu? Sempre que alguma coisa estiver muito boa ou muito melhor do que deveria ser na realidade, principalmente quando vem de surpresa, a gente sempre tem que desconfiar. Vou dar um exemplo, inclusive, que eu vi nesse final de semana aqui em BH, né? Que o prefeito de Belo Horizonte anunciou a gratuidade do transporte público aos domingos e aos feriados aqui na cidade. Só que na primeira vez que eu ouvi essa notícia, que foi em uma rádio, a notícia que chegou aos meus ouvidos foi de que o transporte público aqui em Belo Horizonte tinha sido zerado, ou seja, você não pagaria em nenhum dia, o que me surpreendeu, né? Achei isso um pouco estranho demais para ser verdade. Quando eu cheguei em casa, eu estava no carro, quando eu cheguei em casa, fui buscar, né, saber melhor essa situação e vi, né, que essa informação tinha um contexto, e o contexto era justamente a gratuidade aos finais de semana e aos domingos. Então, sempre quando algo é muito bom,
seja para limpar o nome no Serasa, seja para ter transporte público gratuito na cidade, a gente deve suspeitar e tentar ir na fonte original da informação para a gente entender até que ponto que ela é verdadeira ou não, né? Verdadeiro é a discussão da gratuidade dos transportes no Brasil. Está aqui discutindo algumas cidades, inclusive acho que mais de 100 cidades já tem isso. Mas ainda é um debate longo, porque é muito complexo, né, esse cálculo todo para isso. E aí é o que você costuma sempre dizer aqui, né, Diego? Geralmente a desinformação tem uma raizinha numa verdade, só que aí se pega esse pequena raizinho e se constrói uma árvore de desinformação e que atrapalha muitas vezes até a discussão inicial dessa verdadezinha, não é isso? Pois é, olha só, falando nisso, uma coisa séria também são as questões da biologia, né? A gente viu aí na pandemia o quanto que a questão das questões biológicas atrapalharam muitas vezes o combate à pandemia. Por isso, o Diego vem trazer uma novidade agora no Essa Informa. Então, pessoal, quem perdeu, perdeu, mas pode recuperar. Nós tivemos 6 episódios muito legais sobre os 6 Cs da literacia da desinformação nos episódios passados. Acompanha lá, cada um deles é muito legal para a gente aprender um pouco e ficar aí um pouco mais fortalecido contra a desinformação. Mas vida que segue, temos coisa nova, né, Diego? Você está trazendo um texto agora sobre a desinformação na área da biologia. Como é que é isso? Exatamente, professor. Hoje uma dissertação, né, um produto, uma pesquisa fruto de um mestrado desenvolvida pela Ludmila Kellis, que fez a sua defesa na Faculdade de Educação da UFMG há 2 anos, mas que traz ainda muitas questões interessantes para a gente pensar como que a desinformação pode ser articulada no ensino médio, portanto, na educação de maneira geral, aqui especificamente falando da educação pública, tendo a biologia como o campo de estudo, né, a ser observado. Então, o que a Ludmila faz aqui? Ela faz uma série de procedimentos metodológicos que a gente costuma chamar de observação participante, que foi justamente participar de aulas de biologia de uma turma do ensino médio, nesse caso, uma turma do 1º ano do ensino médio. Ela fez as gravações dessas aulas, a transcrição também dessas aulas. Isso aconteceu durante a pandemia, portanto, as aulas eram remotas, o que acabou viabilizando também um pouco, né, esse procedimento de gravar e transcrever tudo aquilo que acontecia na sala de aula. E a partir de uma série de aulas, ela selecionou uma aula específica e analisou 3 momentos distintos dentro de uma atividade relacionada a letramento midiático. Uma atividade que consistia em fazer com que os alunos analisassem determinadas informações relacionadas à área da saúde, principalmente no contexto da pandemia, mas não somente, e a partir daí começou a observar como que o professor de biologia, que foi o parceiro do estudo, conduzia as discussões relacionadas a esse tema, ou a essas notícias, à medida em que esses debates iriam emergindo ali por parte dos próprios alunos. Então, um estudo muito interessante que dá uma dimensão muito clara de como que essas questões estão interdisciplinares, por assim dizer, hoje em dia, como que a desinformação está entranhada em diversos setores da sociedade contemporânea. Para encerrar, o que a Ludmila propõe são 4 tipos de letramento, né? O letramento científico, o letramento informacional, o letramento midiático e o letramento transmídia, que a gente vai falar aí nos próximos episódios para poder dissecar um pouquinho tudo isso que a gente está apresentando hoje, mas principalmente a reivindicação que ela faz é a importância de se ter uma formação continuada por parte dos professores. Não adianta a gente tentar falar de letramento midiático para os alunos se os professores estão tão perdidos quanto os alunos, porque eles não têm essa formação continuada, eles não têm o suporte necessário para fazer com que essas práticas de letramento, que embora sejam obrigatórias no Brasil hoje em dia pela BNCC, é descolada da realidade onde esses professores, onde esses alunos estão inseridos. Então, é interessante porque ela dá conta tanto dos alunos e, para finalizar, ela puxa essa importância de ter os professores também nesse processo, porque os alunos não vão aprender sozinhos. Evidentemente que eles precisam ter alguém ali para dar o suporte necessário a esses assuntos tão delicados que a gente tem presenciado, né? E é importante porque você trazer esse estudo, porque geralmente a gente associa a ideia da desinformação somente à área das ciências humanas. Vamos tratar disso sobre informação, sobre comunicação. Não, né? As ciências biológicas,
né, as ciências que supostamente a ciência já está consolidada, e aí não precisaria os professores de biologia, de matemática, e áreas que não estão na áreas humanas deveriam se preocupar com a desinformação. Não, sim, né, todas as áreas, qualquer que seja a área da educação, ela está propensa à desinformação, né? Mesmo se nós já falamos da geografia da Terra redonda, ela está sendo questionada por ser uma Terra plana, você imagina, então, as outras áreas. Por isso que é fundamental todas as áreas estarem sendo letradas, estarem sendo informadas, ficarem espertas com a desinformação. Quem não ficava muito esperto com a desinformação era uma parte das pessoas que gostavam muito do Alexandre o Grande. Vamos saber um pouquinho mais dessa história no nosso quadrinho favorito. Pois é, Alexandre o Grande, já tem até isso no nome, né? Grande conquistador ali da Macedônia, né? E depois que transformou ali, conseguiu fazer um reino enorme, né? No mundo. Esse sujeito, né? Esse cara histórico, tem um monte de lendas em torno dele. E uma delas é sobre a sua ascendência divina. Ele não teria sido um sujeito ali vindo, né, normalmente dos seres humanos. Não, teria uma ascendência divina. Como é que é essa história, Diego? Exatamente, professor. Essa história, talvez uma das principais que envolvem o Alexandre o Grande, principalmente no contexto onde ele viveu, que era ele ser filho de Zeus, que foi uma história que perdurou desde a infância dele e que, evidentemente, foi mais ou menos corroborada na percepção de quem acreditava nisso, à medida em que as conquistas dele iam acontecendo, né? Não somente ali por parte da Macedônia, mas principalmente as conquistas que ele foi conseguindo na região onde hoje é o Egito, né? Mas qual que é a origem dessa história? Primeiro, a mãe dele foi uma das grandes incentivadoras ao dizer que ele era filho de um deus. Esse deus era justamente Zeus. E quando ele conquista boas partes ali da região do Egito, essa Egito, história da Ásia, né? Daquela galera toda ali naquele canto ali. E sim, aí isso veio mais forte ainda à medida em que as pessoas não somente o consideravam como um filho de um deus, como também como se ele fosse um próprio deus ali, conquistador, tamanhos eram os feitos que ele conseguia alcançar naquela situação. Mas claro que a gente não precisa falar que essa história não se sustenta. Nossa, é mesmo, né? Eu sempre pensei que fosse. Você partiu meu coração alexandrino, né? Pois é. Só que o que chama a atenção é como que, logicamente falando, mesmo uma informação falsa pode fazer sentido, e como que isso pode fazer sentido não somente para uma pessoa, mas para várias pessoas. Quando a gente fala do alcance social da desinformação, a gente está falando desse alcance de pessoas que a desinformação potencialmente consegue atingir. E, principalmente, quando a realidade dá sorte de ser articulada com esses discursos que são logicamente plausíveis, portanto que fazem sentido, essas histórias, por mais absurdas que sejam, elas podem parecer verdade, porque elas reúnem elementos o suficiente para parecer uma verdade, né? Então, apesar de ser um caso lá de 300 anos antes de Cristo, ainda assim a gente consegue identificar algumas lógicas de funcionamento que nós temos a desinformação até hoje. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, mas agora no próximo quadro. Diego, juntando tanto a questão da Serasa contra esse caso do Alexandre o Grande, né? Eu queria saber o seguinte, assim, primeiro, assim, estamos chegando na época natalina. As pessoas ficam mais propensas a acreditar em coisas quando existe mais fantasia circulando pelo tempo. E eu digo isso porque na época de Alexandre, quando o sujeito, né, ele era muito diferentão, as pessoas logo associavam ao fato assim, bom, já que ele não é parecido comigo, ele só pode ser parecido com deuses. Esses momentos, né, como a gente falou no quadro, no episódio passado, de dissonância cognitiva, são os mais afeitas nesses períodos onde o miticismo ele é mais proeminente? Principalmente porque ele afeta muito as emoções, né? E a desinformação trabalha sumariamente com as emoções ou com as crenças que provocam esse tipo de emoção. Lá atrás, quando a gente falava do Percy, por exemplo, né?
com relação a como que a gente tem a nossa percepção de verdade construída a partir das nossas crenças, o Peirce vai dizer que a nossa mente trabalha de duas maneiras: estado de conforto, o estado de dúvida, na verdade 3, que ele coloca o hábito também nesse sentido. Então, crença e dúvida que resultam nos hábitos que nós temos socialmente falando. Qual que é o estado de dúvida? É o estado de desconforto, porque a dúvida coloca em desconforto as minhas crenças e aquilo que eu sei. E qual que é o estado de conforto? O estado de não dúvida, o estado de certeza. Portanto, é muito mais confortável ter certeza do que ter dúvida. Se a gente pegar, por exemplo, o Natal, a própria origem do Natal, que não é de origem cristã, né? As festividades têm uma origem pagã. A própria ideia do nascimento de Jesus Cristo ter sido no dia 25 de dezembro também não se sustenta, né? Estudos teológicos afirmam aí que Jesus Cristo teria nascido entre o mês de março a maio, março, abril, maio. Então, a gente nota como que essas emoções tão inflamadas, mesmo que historicamente falando, acabam se sustentando ao longo dos séculos, ao longo dos anos, acabam tendo esse efeito de veracidade, né? Podem não ser verdade, porque não se tem evidência suficientemente para isso, para fazer esse tipo de afirmação, mas elas reúnem elementos que conferem esse valor de veracidade a esse tipo de situação. E aí se transforma no hábito, né? Toda pessoa que é diferente pode ser um Deus ou tem alguma coisa diferente da gente, né? Se eu tenho uma dívida e ela é me desconfortável, quem sabe aqui o hábito que alguém um dia vai perdoar ela ali também, não é? É isso aí, pessoal. Um abraço. Semana que vem a gente tem mais coisa para vocês. Até mais. É isso, pessoal. Até a próxima.